O T-Liga Fácil é uma conexão que vai salvar a sua vida, um recurso muito inteligente, muito eficiente e extremamente barato em comparação com as alternativas, quando você precisa fazer um ramal num cano de esgoto, por exemplo, e você não consegue fazer uma movimentação longitudinal no cano. O que é essa movimentação longitudinal? É fazer o corte no cano, onde você precisa instalar o T, abrir o cano, fazer essa conexão e voltar com ele para o lugar. Quando não dá para fazer isso, essa solução, essa alternativa é muito interessante. Então sejam bem-vindos aqui ao Dicas do Fred, o seu canal da construção civil aqui no YouTube. E eu vou explicar um pouco para vocês, o roteiro do vídeo de hoje basicamente é esse. Eu vou passar um tempinho aqui explicando para vocês esse tipo de conexão e explicando a alternativa, por que essa é interessante de ser utilizada e mostrando para vocês no finalzinho do vídeo, na prática, como é que a gente faz a instalação dele. Tem um vídeo de um dos primeiros vídeos aqui do meu canal, deve ter quase um ano já esse vídeo, em que eu mostro a conexão do T-Liga Fácil num cano de 75, hoje eu vou mostrar num de 100, numa realidade diferente. Eu estou dentro de um banheiro, estou fazendo a reforma de um banheiro. O banheiro tinha um ralinho convencional no meio do box, que é um ralinho, uma caixa sifanada de 100 milímetros de diâmetro, e a cliente está optando por um ralo linear, que é esse camarada aqui. Tá? E a gente vai fazer então a mudança de posição. O cano está chumbado e eu não consigo fazer a mobilidade desse cano. Ele tem inclusive continuidade. O que é essa movimentação longitudinal? Então o primeiro passo da explicação é esse. Eu vou pegar um caninho aqui que eu tenho à minha disposição, que é um cano de 50 milímetros para esgoto. Tá? Imagina que esse cano está chumbado em algum lugar, por exemplo num corredor, e você precisa colocar um ralo no meio dele, que a água do ralo vá para ele. A tal da movimentação longitudinal é o seguinte: você vai fazer um corte aqui, você consegue abrir esse cano, movimentar esse cano depois de cortado, vir com o T, né, que vai ser o ramal, colar o T desse lado e depois aproximar o cano. Mas imagina que esse corredor tem lá seus 10, 15 metros de comprimento e esse cano está todo chumbado no chão. Então você abriu um buraco no chão, você quebrou o piso de cerâmico, quebrou o contrapiso, quebrou o concreto, movimentou a telinha, que normalmente tem uma tela de ferro nesse concreto, não é sempre, e aí você chegou no cano. E aí você vai cortar esse cano, só que você não consegue mexer nenhum dos dois lados do cano, porque eles estão chumbados no restante do concreto. Afinal de contas, a gente vamos supor que a gente esteja no meio de um corredor de 10 metros. Você tem 5 metros de cano chumbado de um lado, mais 5 do outro. E aí entra um problema, porque quando você pega o T, né, quando você pega, por exemplo, um T convencional, você precisa entrar com um cano aqui e entrar com um cano aqui. Você percebe que eu estou mexendo esse lado e estou mexendo esse? No mínimo, eu vou colocar esse aqui e mexer, mas se esse lado do cano, simulando aqui o meu braço simulando o cano, se ele está fixo, o outro lado vai precisar mexer para entrar. E quais são as opções para poder fazer esse tipo de serviço? Você corta uma seção do cano, você tira um pedaço desse cano, ao invés de abrir um pedacinho pequeno aqui de 15, 20 centímetros, você abre, por exemplo, 70, 80 centímetros. Aí você tira ali uns 40 centímetros desse cano, faz um corte aqui, mede 40 centímetros, faz outro corte. Aí você tira esse cano, você corta esse cano no meio, liga o T que você precisa ligar nesse meio de cano. Então você tem ali os 40 centímetros originais, mais uns 3 que aumentou, 4 centímetros por conta do meio do T, tá? Então você passou a ter um cano de 45 centímetros. Você vai lá e ajusta ele de novo para aquela medida. E aí você tem espaço para colocar esse conjunto novo, que é um pedaço de cano de um lado, um pedaço de cano do outro e um T no meio. Aí você tem espaço para voltar com ele para dentro daquela seção que se abriu, daquele intervalo que se abriu entre o cano, um lado e o outro do cano, um lado e o outro do corredor. E aí o que acontece? Qual que é a alternativa, digamos assim, mais usual e que era utilizada antes desse tipo de cano? Era você usar duas luvas de correr, uma de cada lado. Aí você pegava uma luva de correr, colocava desse lado, outra luva de correr, colocava desse lado, encostava ela, passava bastante vaselina e tal, com 2 anéis de óleo. Você encostava ela no T, aí o T ficava no meio, uma luva de correr desse lado, outra luva de correr desse outro lado. Aí você colocava ele novamente no intervalo do cano que você abriu e puxava essa luva de correr para fora. Vamos supor que a luva tenha 10 centímetros, então ficava 5 centímetros no cano fixo, mais 5 centímetros nesse cano móvel. Mesma coisa aqui, 5 centímetros no cano fixo, mais 5 centímetros no cano móvel. E aí você tinha uma conjunção de 3 peças para fazer um ramal, que era 2 luvas de correr e um T convencional. O que acontece, gente? Tá bom, se eu for falar de norma, se eu for falar de técnica mais tradicional, tá aí a solução. Só que qual que é o problema dessa solução? Às vezes,
Muitas vezes, na verdade, a gente está realizando algum tipo de serviço em que os recursos financeiros são escassos. Uma luva de correr custa mais ou menos o triplo do preço do T. 2 a 3 vezes o preço do T, que é uma luva com baixa escala de produção, vamos dizer assim. E aí você vai ter que comprar duas. Aí você ainda vai ter que adicionar o T na sua compra. Você vai gastar aí tranquilamente 80, 100 reais com duas luvas de correr e um T de 100 milímetros com redução para 50, que é o DN 100 para 50. E aí, quanto custa uma peça como essa daqui, que é esse T liga fácil? 30 reais, mais ou menos. Ao invés de comprar duas luvas de correr mais um T e gastar 100 reais, eu vou gastar 30 reais nessa peça. O que muita gente apresenta como ponto negativo? Ah, você vai trabalhar com essa peça, ela pode soltar. Bom, aí vai depender da técnica de instalação. Se você é um encanador hidráulico ou se você é uma pessoa que está fazendo por conta própria, basta ter capricho na hora de executar o serviço. Simples assim. Se você tiver capricho e seguir a técnica de instalação que é a adequada para esse tipo de peça, você não vai ter nenhum problema. Qual que é o sistema de ligação desse T? Você vai encostar ele no lugar onde você precisa colocar, você vai ajustar ele na posição exata, você vai entrar com um lápis aqui por dentro, vou simular aqui ó, no meu braço. Você vai ter essa colocação aqui, ó. Tá? Colocando aqui na direção da câmera, você vai ter mais ou menos isso daqui. Você vai entrar com um lápis aqui dentro do furo, fazer a marcação, o desenho, você vai tirar o T liga fácil e vai estar com essa marcação, e aí você pega uma serra-copo, como essa daqui, por exemplo, você pega uma serra-copo como essa, ou uma outra de vidia, e aí você vai naquela marcação e faz o furo. Ah, mas não tem a serra-copo, você pode usar uma broquinha de 6 milímetros, de 8 milímetros, de 10 milímetros, e ir fazendo vários furos. A gente está acostumado a fazer isso muitas vezes nas adaptações hidráulicas, vai fazendo vários furos, até você obter a saída dessa parte interna que vai te dar a circunferência que você precisa para a água entrar. Mas tem vários biquinhos que ficaram na produção daquele furo. Aí você vem com uma lixa, vai desbastando, você pode pegar uma faquinha e raspando, uma serrinha, e você vai melhorando aquela circunferência, de maneira que você tenha uma passagem livre de água sem biquinhos para ficar enroscando sujeira. Feito isso, na hora de fazer a colação, a conexão, a cola desse tipo de cano, você vai fazer um trabalho de lixamento. Ah, Fredson, mas a norma diz para não lixar. Pois é, pergunta para os encanadores hidráulicos que você conhece, os bombeiros hidráulicos com mais experiência, se eles têm coragem de ficar lixando o cano, principalmente cano com pressão, sem lixar. Eu uso uma lixinha 80 nos canos hidráulicos como esse daqui, estou até com um pedacinho dela aqui na mão, faço um lixamento em 100% da área de contato desse cano e do outro cano que vai receber essa cola, e depois eu limpo bem isso aqui, é claro, é importante limpar, passo cola numa quantidade adequada, olha aqui, ó, a gente tem aqui 4 centímetros de área de cola nesse limite, mais 4 centímetros nesse limite. Passo cola com bastante generosidade em toda essa área, passo na outra que vai receber o contato, encaixo o cano e aí eu deixo ele firme no lugar. Às vezes a gente coloca um pedaço de arame para segurar, às vezes você segura ele por alguns segundos no lugar, mas no cano T liga fácil é interessante notar o seguinte, ó, a circunferência dele aqui não é metade da circunferência como a gente imaginaria em primeiro momento, né? Ele tem um pouquinho mais da metade. Olha esse ponto aqui, como ele passa do ponto de curva e sobra um pouquinho para além da metade. A mesma coisa desse lado. Ele vem até o ponto de curva e passa um pouquinho para além da metade. O que acontece com isso? Na hora que você encosta o cano, ele não entra. Por quê? Porque passou um pouquinho da metade. Ele não entra sem você fazer um pouquinho de pressão. Aí você faz um pouco de pressão, ele passa da metade e ele próprio vai criar uma sustentação na parte de trás do cano, porque é como se ele estivesse abraçando um pouco mais da metade da circunferência. É como se o seu dedo estivesse dando a volta aqui, segurando por trás um pouquinho mais da metade. Então, essa conexão é melhor do que um T convencional, no que diz respeito à resistência na parte de trás? Ela não é melhor, mas ela é suficiente, principalmente, isso a gente pode debater em um outro vídeo, mas principalmente em conexões de esgoto, que não tem pressão. A única situação em que você vai ter pressão num cano de esgoto é quando tem um entupimento na saída e aí você tem um volume de água aumentando. Você cria uma coluna d'água em algum ponto e você tem um pouco de pressão aqui dentro. Mas quando você dá uma descarga, quando você liga um lavatório, uma água de pia, ela flui sem gerar pressão interna, né?
na verdade, sem gerar uma pressão significativa. A pressão é quase zero em relação à pressão atmosférica do ambiente. Então você tem um fluxo de água que passa sem fazer força para sair pelas conexões. Então é suficiente você ter uma superfície bem colada para que você tenha uma garantia de que não vai vazar, tá? Vou fazer esse serviço aqui agora, espero que vocês tenham gostado da explicação. Vou mostrar para vocês na prática como é que faz essa conexão e vou dar algumas dicas agora que são muito importantes, tá bom? Principalmente na colocação do ralo, porque o ralo precisa ficar numa medida muito precisa para a gente não ter nenhum tipo de problema. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a colocação do T-liga fácil. Só que como eu estou falando de um ralinho linear, é importante eu dar uma dica muito importante aqui para vocês, que é extremamente importante mesmo, que é sobre o nível dessa parte do ralo, dessa superfície do ralo. Ela tem que ficar nivelada com o piso acabado, digamos, possivelmente aí com 2 milímetros mais baixo, para que a água não fique parada no entorno do ralo, mas sim que vá para dentro do ralo. E o que eu fiz aqui nesse banheiro? Eu tirei o nível do banheiro como um todo e fiz uma marcação. Essa marcação vocês vão conseguir perceber ela aqui, ó. Eu estou com a colher agora nessa marcação. Essa marcação ela está nesse sentido completo. Eu usei o lápis aqui para fazer essa marcação, né, da posição exata do piso acabado. Então é esse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. E aí eu sei onde que esse ralo vai precisar ficar, porque essa marcação é a posição do piso que vai ser instalado, ele vai ser instalado aqui. Portanto, eu vou trabalhar com o ralo nessa posição. Esse eixo da conexão hidráulica está acima do eixo do cano, né? O que seria o eixo seria aqui embaixo, ele está acima do eixo do cano. E aí o que acontece? Para compensar essa diferença de nível, eu preciso inclinar o T-liga fácil para cima, para que ele fique aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, para que ele fique dessa forma aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, ó, nessa posição. O ralo acabado tem que ficar nessa posição. Aí eu vou fazer a marcação dessa medida aqui, ó. Estou fazendo essa marcação com lápis aqui, ó, onde o T-liga fácil precisa ficar. Depois de fazer essa marcação, eu posso tirar o ralinho da jogada para ser instalado depois. Eu não vou instalar ele agora. E vou tirar o T-liga fácil aqui também do lugar. Por quê? Porque eu ainda vou fazer a preparação dele. Eu tenho essa marcação. Lembra que eu falei para vocês que eu costumo fazer o furo dessa saída de água com a serra-copo? Eu uso essa serra-copo aqui, ó. Tem uma parafusadeirinha elétrica, inclusive a mesma do outro vídeo. Tem gente que fala que essas marcas aqui não são boas. Eu estou trabalhando com a Enrio. Essa máquina aqui está comigo já tem 1 ano e meio. Nunca tive problema com ela. E aqui eu tenho a marcação já nessa posição aqui para vocês, ó. Como eu já estou sozinho, não consigo ficar movimentando muito a câmera, mas eu tenho a marcação que eu fiz aqui, como eu falei para vocês, com o T-liga fácil na posição que eu precisava deixar ele. Agora eu venho com a serra-copo e faço a abertura do espaço de saída. Por hábito de estar utilizando, eu sei que esse pedacinho que é retirado, ele fica sempre enganchado aqui dentro, então não tem problema. Agora, se você não conhece a sua serra-copo, não sabe como ela se comporta em relação a isso, quando estiver acabando o furo, para e tira com a mão, porque senão ele pode cair lá dentro e você não conseguir pegar. Aqui eu estou com o furo feito, né? Qual que é o próximo passo que eu tinha avisado para vocês que a gente precisava tomar bastante cuidado? Com o lixamento. Eu estou usando aqui, como eu falei, uma lixa para ferro, número 80, tá? E vou fazer o lixamento aqui. Deixa eu dar uma outra dica para vocês. Tem muita gente que fala, ó, Fred, o cano tá amarelado, esse cano tá podre, não sei o que, tem que trocar esse cano. Só uma dica, tá? Para quem é do tempo que acha que os canos de PVC precisam ser trocados assim, porque eles estão deteriorando. Vida útil de um cano de PVC, né? Se ele for feito com material adequado, se ele for bem confeccionado, qualquer cano de qualidade, é para durar 400 anos. Muito mais do que o concreto que você vai utilizar quando você utiliza o concreto armado, tá? Ah, tem concreto com 2.000 anos. Não é concreto armado. O concreto armado é com ferro. O ferro dura no máximo 100 anos. Mesmo dentro do concreto, ele vai ter uma deteriorização por oxidação e vai enferrujar. Então, o concreto dura muito menos do que o PVC, tá? Outra coisa importante que eu estou fazendo aqui agora é garantindo que o lixamento fique 100%. Eu estou com a lixa segurando com uma mão de cada lado. Infelizmente, esse pedaço de lixa é um pouquinho curto, mas você vai poder estar utilizando uma lixa um pouco maior. Tem que estar livre a parte de baixo do cano também para você poder fazer isso que eu estou fazendo agora. Lixei os dois lados, tanto o cano que vai receber a conexão, como a parte da conexão que vai ter contato. Agora eu vou aplicar a cola.
como eu estou com uma cola aqui que não é de pincel, então eu vou ter que aplicar e fazer aquele movimento tradicional que a gente costuma fazer, que é utilizar o dedo para poder garantir o espalhamento dela, principalmente na parte de baixo. Ah, Fred, mas não pode espalhar a cola com o dedo. E antes de inventarem o tal do recipiente com pincel, né? Como é que você fazia, querida bolachinha do pacote, a última, sabe? Tem gente que gosta de criticar cada detalhe do serviço da gente. Como é que você fazia antes de inventarem lá o sistema de recipiente de cola com pincel? Você comprava um pincel de pintura para poder fazer o espalhamento ou você aplicava a cola e passava com o dedo? E outra coisa, onde é que está escrito que não pode? O ideal é que eu tome cuidado aqui para não deixar essa cola me afetar. Tem gente que tem alergia, tem gente que tem uma porção de empecilhos aí em relação a isso, mas tomou bastante cuidado e não vai ter problema. Bastante cola no cano, bastante cola na conexão. Lembrando que eu tenho uma marcação aqui onde está o meu dedo, que é a marcação da posição. Eu vou entrar com o cano já na posição adequada. E ele está 100% bem posicionado. Agora é só esperar que ele pare de se movimentar. Ó, segurei aqui. Esse tempo que eu estou falando com vocês, dá o quê? 10 segundos, 20 segundos, um pouquinho mais. Soltei, o cano ficou 100% parado. Eu observo a lateral aqui, ele está com 100% de contato dos dois lados. Se eu trouxer isso aqui a título só de verificação, eu percebo que ele está na altura certa, que eu precisava deixar. E eu vou deixar isso para fazer a conexão do ralinho, depois que isso aqui estiver 100% seco. Eu vou dar aí pelo menos umas 2 horas de intervalo para fazer a conexão do ralinho. Agora eu espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, desce o dedinho, que é aquele pacote completo do YouTube, né? Curte, comenta, compartilha. Deixa nos comentários também que tipo de vídeo você quer que a gente grave para a gente poder produzir conteúdos cada vez mais relevantes. E eu agradeço a atenção de vocês, sucesso e até a próxima.